Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ayrton Fartura, eu sou produtor de logística desde 2013, desde a minha primeira experiência no mercado de eventos. Esse vídeo depoimento ele é oferecido graças à preservação da memória técnica, que é um projeto da Lei Aldir Blanc RJ pela Secretaria de Cultura aqui do município do Rio de Janeiro e também da Secretaria Especial de Cultura pelo Ministério do Turismo do Governo Federal. Então, hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho a respeito de como funciona o trabalho de um produtor de logística. Como eu disse anteriormente, eu trabalho desde 2013, eu tive minha primeira experiência na Copa das Confederações como voluntário, depois se tornou realmente a minha profissão, porque ela une as minhas duas grandes paixões, que é turismo e eventos. Então, a minha formação técnica em turismo ajudou muito a me identificar com essa área de produção de logística, afinal, a gente está cuidando da viagem, né, das pessoas cá para o Rio de Janeiro, né, para a realização do evento delas. Então, foi realmente uma forma de unir essas duas paixões e é uma área que eu sou realmente muito grato de ter encontrado aí no meu caminho como profissional. Então, a logística dentro de um evento, ela diz respeito, no meu caso, né, de deslocar pessoas, seja convidado, seja equipe, seja competidores. A gente tem que certificar que todos estejam no local do seu evento, no horário planejado para estar. Então, essa é a grande função do produtor de logística, prover tudo que for necessário para esse momento dele aqui durante a estadia no seu evento. Então, é muito importante você entender o seu evento, qual é o orçamento, qual tipo de público que você está lidando, o que você pode ou não oferecer de logística. Tem eventos que vão oferecer transporte, tem eventos que se a pessoa for do município não vai querer oferecer. É importante você entender e muito importante, mais ainda, deixar isso muito bem alinhado com quem você estiver atendendo, para que não se criem falsas expectativas e que depois você tenha que se desdobrar para resolver qualquer problemática ali na hora. Então, é realmente muito importante ter tudo muito bem alinhado. Tem que entender também a estrutura, né, ali do projeto que você está fazendo. De repente, ele já tem uma agência pré-definida ou já existe ali uma negociação comercial que vai te oferecer transporte, ou às vezes ela não oferece, mas ela está dentro do seu transporte, porque eles querem envelopar um ônibus ou botar ali os encostos de almofadas. Então você tem que entender se existem realmente essas demandas para você não ser pego ali de surpresa, né? E também é importante saber sobre lei de incentivo, né? Se existe alguma para que você possa fazer essa contratação da forma adequada. Algumas vão exigir que você faça ela num contrato separado, outras isso só vai mudar no momento da emissão da nota. Então é bom entender antes, né, de seguir em frente, para entender se o seu fornecedor atende aquelas necessidades, se está tudo de acordo com o que a lei pede. Então esse é um movimento muito importante, realmente. E aí, cuidando de logística, você vai cuidar realmente de tudo que envolve deslocamento. Então, começando pela parte aérea, né, é muito importante você entender qual é a documentação necessária para esse cara embarcar, se ele está vindo de fora, o que está sendo exigido aqui, se ele precisa de visto, se ele precisa apresentar um comprovante de vacina, se ele precisa apresentar um PCR, que hoje em dia é uma realidade. Então, tudo isso você tem que deixar bem claro para o convidado e ter um timing bem definido para ter toda essa documentação pronta a tempo, entender qual é a classe de viagem que vai ser oferecida. Alguns virão de executiva, outros virão de econômica. E se no caso de você só oferecer econômica e ele quiser vir de executiva, se você consegue com essa agência fazer com que ele pague só essa diferença. Então, pensar muito nos horários, porque não pode chegar muito antes do seu evento abrir, senão aonde é que essa pessoa vai aguardar. Tão menos pode chegar num tempo que, se ela pegar um pouquinho de trânsito, ela já não chega a tempo. Então, tenha bastante atenção. Se essa pessoa for embarcar no último voo da noite, mas a palestra dela também for a última da noite, pondera se não vale, de repente, botar uma noitezinha de hospedagem, não correr o risco da pessoa chegar ali no aeroporto e perder o voo. Então, tenham bastante atenção aí nessa parte do aéreo, que é geralmente uma das maiores demandas, né, de um evento. E você também tem que pensar na hospedagem, né? Se a pessoa chegou na sua cidade, agora ela precisa de um lugar para dormir, ela não está na cidade dela, né? Então, qual é o hotel que você vai colocar essa pessoa? Qual o perfil de hotel que você precisa? Ele tem que ser 3 estrelas, tem que ser 5 estrelas? Você precisa que seja oferecido catering para ele, que ele tenha serviço de quarto? Você quer colocar ele num quarto mais luxuoso, num quarto básico? Isso tudo
é importante você ter bem esclarecido se você vai precisar de early check-in, de late check-out, principalmente para os internacionais. Imagina, ele vai estar ali a madrugada inteira viajando, chega às 5 da manhã na sua cidade, chega ali no hotel às 7 e não tem um quarto para ele dormir, ele tem que guardar até às 2. Vai ser uma situação desagradável. É importante até um pouco de empatia nesse caso, né? Se imaginar nessa situação. Então, briga mesmo aí para dar aí um early check-in para o cara. A gente sempre quer evitar ali custos, mas a gente também tem que ter um conforto. A gente está ali lidando com pessoas, a gente tem que ter um carinho, um cuidado, né? E aí o transporte, que eu acho que acaba sendo o mais básico ali da logística, né? Quase todo mundo tem. É um momento onde o cara que está no Rio de Janeiro passa a ter logística também, porque ele precisa do transporte para se deslocar da sua casa até o local do evento. Então, é bom você entender quais são as expectativas, qual tipo de público que você tem. Tem público que ele tem uma expectativa de ter um tratamento diferenciado, um carro ali à disposição, de uma boa qualidade. Já tem outros perfis, né, de convidados que já preferem uma coisa mais independente, então, de repente, pode ser mais jogo você deixar com ele um voucher de um aplicativo de transporte e não fechar um transfer, porque não vai ser bom para ele nem para você, que vai acabar perdendo dinheiro, porque ele não vai conseguir estar ali no horário, aquilo vai virar uma disposição, ou ele já vai até ter chegado porque ele teve que sair correndo com a própria moto, se esqueceu de te avisar e você perdeu esse carro aí. Então, é sempre bom entender o perfil do seu público, ter um bom mapa de transporte também desenhado, com todas as informações, de número de telefone, endereço, para que você possa também dar independência ali a quem está coordenando essa operação de transporte, às vezes o próprio motorista está ali, né? Porque você vai ter demanda de todos os lados durante o evento, você vai ter gente querendo mudar passagem, gente com problema no hotel. Então, o máximo de informação que você tiver nesse mapa facilita na comunicação com a sua equipe e você não precisa ter tudo isso centralizado em você, certo? Você também vai ter que pensar, tanto no seu hotel, quanto no local de evento, até mesmo no aeroporto, um ponto estratégico para ser a sua base de logística, um local onde as pessoas saibam que é lá que ela tem que ir, para que ela possa pegar o seu transporte ou tirar informações a respeito da sua hospedagem ou do seu voo no dia seguinte. Então, tem esse ponto bem definido, tem uma estrutura nesse ponto. Lembre-se, seu telefone não vai estar parando de tocar, a bateria vai voar, tem que ter tomada. Se você tiver carrinho elétrico, então precisa ter tomada para os carrinhos elétricos próximos de você, para não correr o risco ali de ter que empurrar o carrinho no meio do caminho, né, ali com o convidado parado. Então, seja atento aos detalhes, porque no momento da operação, os detalhes, eles deixam de ser detalhes, eles vêm de uma forma muito forte. Então, quanto mais vocês se prevenirem, menos sufoco você passa, né? Então, com os convidados, seja sempre muito gentil, cordial e claro na comunicação que você tem com ele. Se você tem algo que o seu evento não oferece, deixa isso esclarecido, já alinha as expectativas, entende com ele até onde ele pode flexibilizar, se for algo que geralmente para ele já é algo básico. Então, ter um carômetro em mãos, porque às vezes você está ali com 300 nomes e são nomes que você conhece, que ouviu falar, mas que nem sempre você vai conseguir linkar o nome ao rosto, e aí você fica ali naquela situação constrangedora de não saber direito quem está falando com você, e às vezes uma pessoa que tem realmente uma relevância, assim, você que acabou perdendo o briefing. Então tenha realmente o máximo de informações. Se você for um evento, quanto mais reduzido ele for, é melhor você ter um cuidado especial de pesquisar a respeito da pessoa, se você puder surpreendê-la de alguma forma, né? Esses pequenos gestos fazem total diferença. De repente, é uma frutinha que você vai deixar ali no quarto dela de hotel, que para você não vai gerar custo, ou vai gerar pouco custo, mas que para ela vai fazer uma baita diferença e vai deixar aquele evento memorizado assim na pessoa. Pensa muito bem na sua equipe. Você geralmente, quando você faz logística, você não vai estar só ali no local do seu evento, né? Você tem operação acontecendo no aeroporto, operação acontecendo no hotel. Às vezes o evento tem entradas diferentes, onde você precisa ter uma pessoa a cada entrada. Então, pensa bem na sua equipe, não subdimensione. Lembre-se que é sempre muito complicado você deixar uma única pessoa em um ponto, porque
quando essa pessoa sai para almoçar e ela precisa sair para almoçar, quando ela sai para ir ao banheiro, beber água, que são necessidades que ela tem, porque você não está trabalhando com robô, você está trabalhando com um humano, que, graças a Deus. E quando ela precisar, você vai acabar ficando com essa área desprotegida. Então, tenta sempre deixar em dupla ou deixar alguém mais volante que possa estar assumindo esses postos nesses momentos, para não sobrecarregar, né? Um evento ele já tem uma rotina pesada, quanto mais você conseguir aliviar, isso facilita muito, porque quando você está mais tranquilo, menos sobrecarregado, você consegue antecipar mais os problemas e evitar, né, eles de acontecerem. Então, gente, e para o fechamento, né, tenham muita atenção aí, você vai estar lidando com muitos valores, já lidei com valores altíssimos que eu nunca vou ver no meu bolso, provavelmente, mas que é muita responsabilidade, então não se esqueçam de contabilizar todas as taxas. Se você fechou com uma agência a emissão dessa passagem aérea, ela com certeza vai ter um FII, então deixa esse FII aí registrado para você não perder no final e ver que, caramba, foram aí alguns R$ 1.000 que eu esqueci de botar na planilha, porque era todo em relação à taxa da agência. Então, tenham atenção com isso. E também conversão de moedas, às vezes você vai estar emitindo em moedas estrangeiras. Atenção às notas fiscais, se tiver lei de incentivo, tem descritivo especial, ou como vai fazer essa divisão. Às vezes o evento ele tem subdivisões, né? Cada espaço tem o seu próprio orçamento. Então, fique bem atento nisso, faça um bom relatório, isso vai ser bom para você relembrar, é bom para você exercitar a sua mente, repensar tudo que deu de errado, isso tudo vai acrescentando para você, mas o relatório às vezes é mais para a gente do que para o evento em si, e então ele é muito importante. E, enfim, gente, isso é o que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje, né? Falar um pouquinho aqui sobre o que é o meu trabalho, sobre como ele funciona. E estou à disposição, sempre que vocês quiserem trocar a respeito de logística em eventos, qualquer dúvida, tenho meus contatos aqui e eu vou estar sempre à disposição e com o maior prazer respondendo a todas. Muito obrigado a vocês que assistiram aqui esse vídeo e um bom 2021 aí pra gente. Valeu, galera!